Bom dia, tudo bem? Live da manhã. Hoje, sábado, como de costume, a gente faz um estudo bíblico. E o tema de hoje é tempos difíceis versus tempos bons. E a gente vai ler hoje Eclesiastes, Kohelet, capítulo número 7, até o versículo número 10. Vamos lá. O bom nome é melhor que óleos aromáticos, e o dia da morte melhor que o do nascimento. É melhor ir à casa enlutada que à casa em festa, pois todos estão destinados à morte. Os vivos devem atentar para isso no coração. A aflição é melhor que o riso, pois a tristeza pode tornar uma pessoa melhor. Os pensamentos do sábio estão na casa enlutada, mas os pensamentos do tolo estão na casa de prazer. É melhor ouvir a repreensão do sábio que os cânticos dos tolos, pois o riso dos tolos é como o crepitar dos espinhos, queimando sob a panela. Isso também é inútil. No entanto, a opressão pode tornar o sábio em estúpido, e um presente pode destruir o entendimento. O fim de algo é melhor que o começo. Assim, o paciente é melhor que o orgulhoso. Não se ire rapidamente, pois apenas os tolos nutrem a ira. Não pergunte por que os dias antigos foram melhores que os dias de agora, pois é uma questão tola. É muito interessante que você olha assim, quem escreveu o Eclesiastes é o rei Salomão. E ele foi o homem mais rico da terra, um rei muito poderoso. E aí você vê esses textos, você até sente, nossa, que coisa dramática, que melancólico. Mas traz muita sabedoria aqui. Ele fala que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. A casa enlutada, ela tem mais sabedoria do que a casa de festa. Se a gente for olhar isso aqui com uma análise sincera, faz muito sentido. Quantas e quantas vezes famílias se unem somente quando alguém está no leito de um hospital? Ou quando alguém precisa de um velório? Quantas e quantas vezes a gente reflete na vida quando o problema está acontecendo, quando a água está batendo na bunda? Quantas e quantas vezes a gente se volta para Deus com fé verdadeira quando está tudo complicado, quando está tudo difícil? Em diversos momentos aqui ele traz frases muito interessantes. O bom nome é melhor que óleos aromáticos, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, a casa enlutada, os vivos atentam no coração. A aflição é melhor que o riso, pois a tristeza pode tornar uma pessoa melhor. É o mesmo ponto, a tristeza pode tornar uma pessoa melhor. Tem aquela velha frase, né, de que boas marés não formam bons marinheiros. Os bons marinheiros são forjados em mares de dificuldade, em mares de tormenta. E de fato, a tristeza te torna uma pessoa melhor. Os desafios te tornam uma pessoa melhor. Óbvio que ninguém quer passar por desafios pesados, ninguém quer passar por luto, ninguém quer passar por problemas financeiros ou problemas de qualquer tipo. Mas o fato é que são nesses momentos de desafios que a gente mais cresce. Se a gente for colocar materialmente, a humanidade teve maiores crescimentos tecnológicos em momentos de guerra, em exercícios militares. Sabia que o videogame ele foi criado para guerra? É isso mesmo. Lá na época da Segunda Guerra Mundial, eles estavam desenvolvendo softwares do computador e eles conseguiram desenvolver um videogame de jogar tênis. E aconteceu na guerra. E tem várias invenções, várias e várias invenções que foram criadas literalmente para a guerra ou foram aperfeiçoadas na guerra. Várias aperfeiçoamentos da aviação, por exemplo, foram desenvolvidos na guerra. Teve uma vez que eles fizeram um exercício. O que acontece? Eles pegaram aviões que voltavam e eles analisavam a fuselagem do avião, onde tinham furos na fuselagem. E aí o que eles faziam? Eles protegiam mais, não os lugares que eram baleados, mas os lugares que não foram baleados. Porque tecnicamente, se esse avião voltou, é porque ele não foi baleado
nos lugares que faria esse avião cair. Aí eles fizeram esse estudo e começaram a reforçar os lugares que não tinham balas, ao contrário, porque tecnicamente os aviões que não voltaram devem ter sido atingidos naqueles lugares. Enfim, e várias tecnologias radares. Hoje em dia, os radares, a gente tem radares de voo e tudo mais, foram desenvolvidos em guerra. E várias tecnologias, vários crescimentos da humanidade. E na nossa vida é a mesma coisa. São nos momentos de maior dificuldade, de maior tristeza, de maior angústia, de ansiedade, que a gente resolve começar a fazer alguma coisa, que a gente resolve crescer, que a gente resolve é, dar certo com as pessoas, que a gente resolve fazer coisas juntos, que a gente resolve acordar para a vida. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão. Às vezes a gente precisa de um desafio. O nosso país ele é um grande exemplo disso, o Brasil. A gente vivia tempos mais ou menos e tava todo mundo tudo bem, tá tudo certo. Agora, infelizmente, né? Ou às vezes até felizmente porque é para um bem maior, é sofrido, muito sofrido. Mas as pessoas começaram a acordar. Por mais que o país ainda esteja sendo tiranizado, roubado, massacrado, a gente vê as pessoas cada vez mais despertando. E são esses momentos que despertam uma nação. Se a gente for colocar os Estados Unidos, que queira sim ou queira não, foi a nação que trouxe o conceito de democracia que a gente tem hoje, de liberdade que a gente tem hoje, tudo isso foi conquistado através da guerra civil, sangrenta, difícil, mas algo que mudou completamente a história da humanidade, que mudou completamente a história dos governos tiranos e da democracia, do poder ao povo, entre várias outras coisas. Então, assim, esse texto ele mostra que, sim, realmente, os momentos de aflição, os momentos de luto, os momentos de dificuldade, eles têm mais a acrescentar para a pessoa do que propriamente os momentos de festa. Às vezes, no momento de festa, a pessoa está abaixando a guarda, ela está se afastando de Deus, ela está se afastando do progresso, ela está se afastando. Maquiavel falava no príncipe que o momento de paz é o momento mais perigoso para um príncipe, porque é o momento onde os seus inimigos estão trabalhando e conspirando contra você, enquanto você está abaixando a guarda e se tornando fraco. Filhos que nascem em lares fracos, em lares de festa, que nunca enfrentaram guerra, geralmente eles vão ser mais fracos. Um general que nunca enfrentou guerra, geralmente ele vai ser mais fraco, vai ser mais ingênuo. Por exemplo, no Brasil, para se tornar, se eu não me engano, a patente de general, você simplesmente consegue chegar lá. Nos Estados Unidos, para você chegar numa patente como essa, você tem que ter passado por uma guerra. Por quê? Porque a guerra, o campo de batalha, ele vai te moldar, ele vai te forjar, ele vai te tornar mais forte. E é exatamente isso. A gente reclama, a gente pede a Deus que nunca aconteçam coisas ruins. E realmente a gente pede mesmo, eu peço que nunca aconteça. Mas são esses momentos que verdadeiramente forjam a gente. São esses momentos que verdadeiramente fazem a gente voltar para o caminho, fazem a gente orar com muita fé, fazem famílias se reencontrarem, fazem irmãos voltarem, fazem pessoas pedirem perdão. Quantas e quantas pessoas no leito de morte pedem perdão a Deus, se conectam com Deus de uma maneira que nunca se conectaram na vida? Eu ouvi uma história uma vez de uma mulher, é uma história verídica, que ela, com câncer, todos os filhos vieram, se juntaram, e ela tinha 6 meses de vida apenas. E ela falou assim: eu tive muito dinheiro, eu curti muito, tive muito poder, muitas coisas, hoje eu tô nessa cama de hospital. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, ela falando pros filhos. Esse daqui, ó, tá sendo o melhor momento da minha vida. Esses últimos meses que eu vivi estão sendo os melhores momentos da minha vida. Sem sombra de dúvidas. É na cama, é na cama. Mas é um momento que eu percebi muita coisa que eu não agi com sabedoria com meus filhos. Eu consegui ver meus filhos unidos, a gente nunca se uniu dessa forma, a gente não comia nem à mesa. E ela veio contando vários relatos. Falou assim: eu tô muito contente, porque essa é a verdadeira felicidade da vida. Cara, olha que lindo isso.
A gente busca a casa com piscina, a festa, a diversão, o carrão. Mas no fundo é isso, cara. E ela conseguiu enxergar isso no final da vida. E ela conseguiu se tornar feliz, muito feliz no final da vida. Ela se conectou com Deus como nunca tinha se conectado. E o livro de Eclesiastes, o rei Salomão, ele traz algo que parece muito melancólico, mas é algo de muita sabedoria, porque ele foi uma pessoa muito sábia em vida, mas ele acabou se desviando, cometendo erros, cometendo pecados, e muitos desses pecados acabaram atrapalhando o povo de Israel por gerações. E no final da vida, ele escreve isso daqui e ele percebe que muita coisa é fútil, muita coisa é inútil, muita coisa é simplesmente ego. E ele traz muita sabedoria aqui, dizendo que os momentos mais importantes da vida são os momentos de sofrimento, são os momentos de batalha, são os momentos em que a família se une, são momentos que o povo se une, são os momentos em que a gente se torna mais forte, que a gente começa a refletir na vida, que o sábio começa a adquirir mais sabedoria. É muito interessante isso. Quem chegou depois dá uma lida. Eclesiastes, capítulo número 7 até o número 10. Ele finaliza: não pergunte por que os dias antigos foram melhores que os de agora, pois é uma questão tola. Tem muita gente que fica buscando os dias antigos, as glórias antigas, voltar para os lugares antigos. Mas tem uma coisa que meu pai fala, que é uma sabedoria muito valiosa, que é o seguinte: nunca volte para aquele lugar que você tem aquela memória lá atrás. Nunca volte lá, porque aquela memória está na tua cabeça. Quando você chegar lá de novo, o nome da praça vai ter mudado, as casas vão ter sido pintadas, muita coisa vai estar diferente. E as suas memórias, elas estão aqui. As pessoas já não são mais as mesmas, e a magia do local não é mais a mesma. Tudo mudou. Os dias antigos estão lá. Agora o que a gente tem que construir são memórias novas, dias novos. E utilizar essa sabedoria, esse repertório, muitas vezes esse sofrimento, para trazer luz para o mundo, para sermos pessoas melhores, para buscarmos algo melhor, para sermos melhores para o mundo, porque a gente está aqui para isso, para servir da melhor forma. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha feito sentido, tocado teu coração. E vamos fazer a nossa conexão de hoje para a gente encerrar. Quero que você feche seus olhos e respire fundo 3 vezes, pensando só no agora, só no presente. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais esse estudo bíblico, por mais essa direção e essa palavra que o Senhor coloca nos nossos corações. Que venhamos ser fortes para os dias difíceis, que venhamos adquirir sabedoria, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que venhamos viver uma vida alegre, para que venhamos viver alegrias, para que venhamos viver em paz. Sabemos que os dias difíceis são esses dias que trazem mais sabedoria para a gente, forjam a gente, mas que o Senhor tenha misericórdia, que venhamos poder desfrutar também, assim como Moisés pede no Salmo 90, que venhamos ser luz para esse mundo, que venhamos ter sabedoria e buscar o caminho correto. Assim seja. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. E faça por valer isso. Lute, se desenvolva, cresça como você nunca cresceu antes. Tamo junto, fica com Deus. Se você é nova aqui, todo dia a gente faz uma live como essa. Fica salvo no perfil ou no link da bio Spotify, tá bom? Tamo junto, é nóis.